Olá, eu sou o Ricardo da Tecnical. Hoje nós iremos fazer o balanceamento em dois planos utilizando o NK820 juntamente com o software SDAV. Para iniciarmos o balanceamento, partimos do princípio de colocar os sensores, sensor canal 1 e o sensor do canal 2. Lembrando que temos que conferir se as saídas do 820 coincidem também com a numeração escrita no próprio cabo do sensor. Então, confira comigo, cabo 1, sensor 1, cabo 2, sensor 2, ok? E também vamos posicionar o sensor óptico para fazer a leitura da rotação. Fazendo isso, vamos agora para o software SDAV. Com o software SDAV aberto, eu vou no ícone que representa uma hélice. Esse ícone é de balanceamento. Vou abrir aqui a tela de balanceamento. Essa tela de balanceamento, ela possui algumas abas. A primeira aba que eu vou acessar é a aba ISO 1940. Na aba ISO 1940, nós vamos primeiramente selecionar o nível de qualidade. Para uma máquina pequena como essa, podemos iniciar com um nível de qualidade de 2,5, classificação G, 2,5, ok? Agora, nessa parte direita, iremos ver aqui balanceamento. Podemos escolher o balanceamento em um plano ou dois planos. Nesse caso, vamos fazer balanceamento em dois planos. Logo abaixo, temos aqui a informação do rotor, peso e RPM. Essas duas informações, elas são muito úteis quando nós formos gerar um relatório de balanceamento. Então eu coloco um peso aqui mais aproximado desse rotor, ok? No caso, eu vou simular aqui como 1 kg pesa o eixo mais esses dois discos, tá ok? Então vamos lá, eu vou colocar aqui também o RPM de trabalho. Digitei os dois valores e posso já ir para a medida sem massa. Na medida sem massa, dou uma conferida nos sensores bem posicionados, lembrando que eu não posso mais manipular os sensores, as posições deles, porque agora vamos iniciar o balanceamento. Coloco a máquina em rotação e clico no software em iniciar leitura. Ele iniciou a leitura, já realizou a leitura de amplitude e fase para os dois planos. Agora eu posso parar a máquina, alterar aqui para a aba de massa em plano 1, iniciar a configuração. Eu vou iniciar aqui a configuração. Para fazer a medida do raio, para nós colocarmos aqui no software, o que significa raio de correção? O raio de correção, ela é a distância entre o centro da peça e aonde iremos fazer a correção. Essa medida nós fornecemos em milímetros. Então eu venho aqui, vou fazer essa medida em milímetros, exatamente 60 milímetros. Então eu vou digitar aqui que o raio de correção é de 60 milímetros. Uma outra informação é a massa de teste que eu irei utilizar. Então vamos pegar aqui uma massa de teste. No caso aqui eu vou pegar um parafuso. Vou utilizar uma balança para medir o peso desse parafuso. 1 grama. Vou aqui digitar 1 grama como massa de teste. O ângulo, nesse caso, onde eu estou circulando aqui com o meu mouse, ele permanece sempre em 0, ok?
E o número de divisões, eu posso utilizar um número de divisões que eu tenho em alguma peça. Por exemplo, um rotor de ventilador que tem lá 12 pás. Eu posso digitar o valor 12 no número de divisão. No meu caso, como eu tenho um kit aqui didático, ele tem 36 divisões, representando uma distância entre 10 graus entre uma e outra. Então eu vou digitar aqui o valor de 36. Ok? Feito estas pré-configurações, eu vou agora colocar a massa de teste no plano 1. O plano 1, neste caso, ele está sendo representado aqui pelo cabo número 1, sensor número 1, o plano 1 será este daqui. Então eu vou colocar a minha massa de teste nesse plano. Você pode notar aqui que ele tem outras massas aqui. Este kit didático, ele já está balanceado. Então nós colocamos aqui uma massa para provocar um desbalanceamento e agora essa massa aqui representa a massa de teste, ok? Vou ligar ele agora. Com o equipamento ligado, eu confiro se eu estou mesmo na medida, na aba, massa de teste no plano 1. Então agora vou iniciar a leitura. Iniciando a leitura, eu vou ter aqui a amplitude e a fase, e quando estabilizar o sinal, eu confiro se há uma reação boa. Essa reação está em 94% para o plano 1. Isso representa uma reação muito boa. No caso do NK820, ele pode variar acima de 20%. Ele consegue realizar os cálculos necessários para o balanceamento. Então, nesse caso aqui, 94% está uma boa reação. Posso parar a máquina, retirar a massa de teste que eu coloquei no plano 1. Normalmente, notem aqui, eu coloquei a massa de teste no lugar da fita refletiva. Por quê? Para que marcasse o ponto zero. Mas isso não é uma regra, e sim uma prática para que se faça mais fácil. Eu posso identificar também com uma tinta, marcação com giz ou o uso de canetas não deletáveis. Então aqui eu posso retirar a massa de teste do plano 1 e colocar no plano 2. Neste caso, eu estou colocando no mesmo sentido, na mesma linha. Por quê? Para que eu não erre na hora de fazer a correção, Então eu utilizo a massa de teste para provocar uma reação na máquina, mas logo depois eu tenho que retirar a massa de teste e marcar esta posição aqui como zero da circunferência. Então eu coloquei tanto no plano 1 como no plano 2 no mesmo sentido, tá bom? Então colocamos aqui a mesma massa de teste e vamos para a aba que representa a massa em plano 2. Quando nós chegamos aqui, nós temos que preencher novamente os dados de raio da peça e a massa de teste. Por quê? Eu vou responder para vocês. Esta máquina é uma máquina simétrica, onde eu tenho as duas peças que vão ser balanceadas, ela tem exatamente o mesmo tamanho. Mas eu também posso ter peças cônicas, aonde o plano 1 ele pode ter um raio específico e também pode ter uma massa de teste específica. O NK820 ele pode fazer essas medidas independentes do diâmetro da peça e também da sua massa de teste. Então eu posso colocar uma massa de teste num valor no plano 1 e posso colocar uma outra massa de teste no valor do plano 2. Eu posso ter um raio pequeno aqui no plano 1 e ter um raio maior no plano 2 que não vai ter problema algum, ok? Como no nosso caso aqui a peça é simétrica, eu tenho uma tecla peça simétrica aqui
na massa de teste em plano 2, né? Então eu posso clicar aqui como peça simétrica e automaticamente ele vai pegar as mesmas configurações do plano 1 e vai passar para o plano 2. É uma facilidade que o software nos permite. Agora eu vou colocar a máquina para funcionar novamente, aguardar a rotação, né? E vou iniciar a leitura. A leitura já foi feita, eu tive uma boa reação aqui, 108%. Lembra que a reação da massa de teste, ela está relacionada ao plano. Por exemplo, o que você está vendo aqui na sua tela é uma massa de teste no plano 2, então a reação que eu vou observar é no plano 2, porque no plano 1 eu tenho 11% só. Como o plano 1 já foi medido, eu só observo o plano 2, ok? Feito essas duas medidas, eu já posso desligar o equipamento e vou acessar a tela de vectômetro. No vectômetro, vocês observem aqui que não tem medida alguma. Então eu tenho que carregar o balanceamento. Lembre-se sempre desse comando. Eu vou aqui na mesma tecla que simboliza o ventilador, só que neste caso ela vai estar dentro da tela de balanceamento. Então aqui eu vou nessa tela, vai estar marcado calcular balanceamento. Clico na tela de calcular balanceamento. Aqui ele já vai me dar a posição que eu vou ter que colocar a minha massa de correção e também o valor em gramas da massa de correção. Ok? Isso para cada plano eu posso fazer agora a correção automaticamente para cada plano. Nesse caso, vamos olhar também as funções que essa tela de vectômetro tem. Primeiramente, eu tenho a função de arco e graus. O que é isso? Eu não dividi a circunferência em 36 partes. Ela está aqui indicando a posição em graus. Eu posso clicar aqui em arco e grau e ela vai passar essa configuração para número de posições. Então eu posso fazer isso para os dois planos, plano 1 e plano 2. Essa tecla aqui, chamada de divisão de massa, ela é muito utilizada quando eu tenho poucas divisões. Por exemplo, se eu tivesse nesta peça que eu vou balancear, se eu tivesse nessa peça que eu vou balancear apenas 4 posições, eu poderia utilizar deste recurso. Eu vou simular aqui para nós vermos. Eu vou passar aqui o plano 1 para 4 partes do vetor. Olha que interessante ficou aqui, ó. Posição 0, posição 1, posição 2 e posição 3. Lembrando que a posição 0 sempre é onde estava a massa de teste, ok? Então, no vectômetro, eu tenho uma correção mais ou menos próxima ao 2, mas não está diretamente no 2, e não está diretamente no 3. Quando eu clico nessa função divisão de massa, ele vai dividir. Essa conta não é uma conta simples, simplesmente de divisão, mas é uma conta onde eu vou dividir o peso pela força, né? Pelo vetor força. Então aqui ele vai estar dizendo para eu colocar 0,36 gramas na posição número 3 e 0,68 na posição número 2. Se eu pegar 0,68 e somar com 0,36, vai ter um resultado maior do que a correção original. Vamos conferir? Ela ficou 0,77. Então, por que teve essa diferença? Porque a força que estava centralizada neste lugar, ela foi dividida nas duas pás para que se estabelecesse o balanceamento, ok? Então vamos aqui aprender também mais uma função. Deixa eu retornar a massa para a massa em plano 1, para colocar 36 divisões aqui, para deixar os dois vectômetros iguais. Então aqui eu tenho os dois vectômetros iguais e já vou iniciar a minha correção.
Agora, para fazer a correção, eu preciso vir aqui e tirar a minha massa de teste do plano 2. Primeira coisa, tira a massa de teste. Tirei a massa de teste, eu vou agora aqui salvar, o valor desta medida como inicial. Isso é muito interessante ou muito necessário, salvar a medida como medida inicial. O que significa medida inicial? A condição que a máquina está nesse momento de desbalanceamento. Então, eu clico aqui, acompanhe comigo, eu vou clicar aqui, salvar, definir este valor como inicial, eu clico aqui em sim, definiu. Então, ele já guardou o valor de como estava o desbalanceamento dessa máquina. Agora, eu posso fazer a correção. Para fazer a correção, eu posso adicionar massa ou retirar massa. Como é que funciona? Eu posso aqui acessar este ícone aqui, ó. Acessar esta função através desse ícone aqui. Este ícone de adicionar ou retirar massa. Note que aqui embaixo está dizendo adicionar massa. Quando eu clicar em retirar massa, eu vou clicar nos dois lados para que tenhamos agora uma conferência para verificar a precisão do equipamento. Lembra como nós falamos no início do vídeo que este equipamento ele já estava balanceado? Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos partir do princípio de retirar massa. Vamos verificar se o plano 1 e se o plano 2 coincidem exatamente aonde estão essas massas aqui. Acompanhe comigo. Vamos para o plano 1. No plano 1, eu vou ter que remover massa na divisão número 3, ou a 30 graus. Então, olha como eu vou conferir, como eu vou executar o balanceamento. Eu vou primeiro verificar a rotação da máquina, o sentido de rotação da máquina. Notem que eu coloquei até uma setinha aqui, indicando que a máquina está virando para este lado. Então, agora eu conto os números de cavidades que ela tem aqui, até o número 3. 0, 1, 2, 3, exatamente onde estava a massa. Então, eu vou retirar essa massa e vou pesar para ver se ela tem verdadeiramente o mesmo peso. Vamos conferir aqui? Está pedindo aqui 0,77. Então, eu vou ligar aqui a minha balança e vou colocar aqui 0,74. Olha a precisão do equipamento, muito bom. Agora, eu vou fazer o mesmo procedimento com o segundo vectômetro, ou o plano 2. No plano 2, eu vou ter que retirar massa na posição número 29. Então, confira comigo aqui. Ele está girando para este lado. Então, eu deveria contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, até dar toda a volta para chegarmos no número 30. Então, vamos lá, vamos contar comigo. 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. Eu vou retirar aqui a massa. Essa massa, ela deve pesar em torno de 0,97 gramas. Vamos dar uma olhadinha aqui? Ligo aqui a balança e vou pesar. Essa massa tem exatamente 1 grama. Então, eu já fiz a correção no plano 1 e já fiz a correção no plano 2. Agora, a gente tem que ligar ao equipamento e mandar iniciar a leitura. Aqui nós temos o resultado. Mediante a qualidade que nós temos aqui o resultado do balanceamento já pronto. Este foi o vídeo de como fazer balanceamento em 2 planos utilizando o NK820 juntamente com o software SDAV. Se você gostou desse conteúdo, nos siga nas redes sociais, se inscreva no canal, curta e comente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.